Maravilhoso é o Senhor. Glória a Deus. Amém, meu querido. Santo é o teu nome, Senhor. Glórias a Deus. Amém. Deus é bom, Deus é fiel. Deus é maravilhoso, fiel e justo em todo o tempo. Amém, meu querido? Vamos esperar aí as pessoas entrarem, se posicionarem, porque hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante também na intercessão, né? Que às vezes a gente passa batido, às vezes a gente passa, né, passa direto e acaba orando, acaba fazendo as coisas sem perceber esse tópico, né, essa situação do julgamento. Então, o que a palavra de Deus diz sobre julgamento? Né? Nós vamos estudar isso essa noite, vai ser uma grande bênção. Boa noite, pastor Carlos, pastor Jones, pastora Cristiane, todos os pastores, pastoras, profetas, pessoas que Deus ama, que Deus usa, que Deus chamou, né? São pessoas tremendas aí. Que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês. Amém? E nós precisamos orar para que Deus nos dê a sua palavra, que Deus nos dê o entendimento, para que Deus nos dê a graça de compreender o que Ele fala sobre o julgamento. Amém? Pastora Estrela, pastora Regivânia Estrela, né? Que Deus abençoe aí a Rosali, uma intercessora de Deus, né? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar para que Deus traga a revelação da palavra, para que Deus fale conosco. Nós vamos ler alguns textos aqui hoje, textos que vão nos ensinar, que vão nos exortar, corrigir, e eu espero que Deus traga sobre nós a sua revelação. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar nas tuas mãos a minha vida, a vida de cada um de nós aqui, que estão recebendo, Pai, essa ministração da tua palavra, esse serviço, Pai, que a unção do Senhor venha sobre nós, que a unção venha nos ensinar nessa noite. Imploro, Pai, a tua misericórdia, a tua graça, que o sangue do Cordeiro nos purifique de todo pecado que nós cometemos em palavras, em atitudes, e que o temor do Senhor seja liberado sobre o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está ouvindo, que está assistindo. Pai, que nós possamos receber do Senhor a tua palavra, e não de um homem, Senhor. Nos ajuda, nos auxilia, Senhor, a abrir os nossos ouvidos espirituais, que o nosso coração esteja preparado para receber a tua semente e que nós sejamos ensinados do Senhor nessa noite, para que o teu nome seja sempre glorificado, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meu querido, minha querida, vamos lá? Eu quero ler um texto aqui, porque nós vamos falar hoje sobre a intercessão e o julgamento, né? Parece uma coisa, né? Uma coisa diferente da outra, mas elas caminham muito juntas, a intercessão e o julgamento. Quando você intercede, você está colocando diante de um juiz alguma causa, você está colocando diante de uma autoridade maior, e você tem que argumentar com essa autoridade em cima de uma base de argumentação. É um papel de advogado. O advogado faz exatamente isso. Ele chega diante do juiz e ele começa a falar com esse juiz a respeito dos direitos, né? A respeito do que a lei diz, o Código Civil, o Código Penal, a Constituição. Então, essa base é importante, né? O intercessor ele atua ali com Deus exatamente desse jeito. Existe um acusador, uma acusação. Existe um acusador. Existe uma causa para que o intercessor possa pleitear junto a um juiz. Então, é importante compreender como funciona o julgamento. Amém? Então, nós vamos ler alguns textos bíblicos aqui, pedir para que Deus nos ensine
a respeito desse assunto que é muito importante, né? João 5, 21 a 23, diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem ele quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Amém? Jesus está ensinando aqui algumas coisas, e no meio desses ensinamentos, ele começa a falar sobre o Pai, né? Ele começa a trazer ali uma observação, algumas frases que parecem difíceis de compreender. Mas ele está dizendo: o Pai ressuscita e vivifica os mortos. Assim como o Pai faz isso, o Filho também faz a mesma coisa. Por quê? Porque o Filho, ele não faz nada de si mesmo, né? O próprio Jesus falou assim: tudo que eu faço, eu estou fazendo por quê? Porque eu vejo o meu Pai fazer, eu enxergo o meu Pai fazendo e eu vou e faço. E essa é uma base muito importante na intercessão. O Pai ressuscita e vivifica os mortos. Assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Amém? Então, guarda isso porque isso é importante. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. E aqui você já tem um texto, né, que Jesus está dizendo, muito importante. Se o Pai fosse nos julgar hoje, se ele fosse julgar a minha vida, fosse julgar a tua vida, fosse julgar a vida dos seres humanos, não ia sobrar ninguém, irmão. Todo mundo condenado. Porque não há homem que não peque. A Bíblia diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então, se Deus fizesse um julgamento sobre as obras que estão sendo colocadas, sobre as obras que estão sendo feitas por aí, o que a gente assiste, né? Desde o maior até o menor, os homens estariam condenados. Então ele fala: o Pai a ninguém julga. Graças a Deus, né? Nós estamos nessa fase. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. E aí você tem a segunda parte, quando o Pai fala assim: Filho, julga a humanidade, julga os casos que precisam ser julgados, né? Julga. O que é julgar? Julgar é quando você coloca um valor sobre uma pessoa ou sobre uma atitude de uma pessoa. Você valoriza de uma maneira ou de outra. Você valoriza para baixo ou para cima, você coloca um sinal negativo ou positivo. Você está julgando alguém quando você está falando o que você está fazendo é certo ou o que você está fazendo é errado. Você está trazendo um julgamento em cima de uma base. Você não vai julgar uma pessoa dizendo que ela está fazendo o que ela está fazendo é certo ou errado, sendo que você não tem a base do que é certo e do que é errado. E aí tem uma chave tremenda. Quando ele diz ao Filho, quem é o Filho? O Filho é a palavra. O Filho é o Verbo que se fez carne. Então, todos nós seremos julgados pela palavra, seremos julgados pelo Filho, seremos julgados e somos julgados pela palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é eterna, ela está firmada nos céus. Então, o Filho, ele está nos julgando, ele está nos julgando. Por quê? Porque o Filho é a palavra. E a palavra é a base do julgamento. A palavra é a base do julgamento. Guarda bem isso, porque a gente vê muita gente usando a palavra para julgar e condenar, e não para julgar e absolver. Então, como que você tem usado a palavra na intercessão? É o Filho que julga, é o Filho que nos julga. Então, muitas vezes, os intercessores julgam as pessoas, até utilizando a palavra. O problema é que quem está julgando são os intercessores, não é a palavra que está julgando. A palavra diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados.
A palavra de Deus diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz todas essas coisas, mas os intercessores, em muitas situações com que eles têm que enfrentar, eles têm que enfrentar algumas revelações sobre a vida, sobre as famílias, né? Eles caem nesse buraco. Que buraco? De serem juízes, de serem aqueles que julgam as pessoas. E isso é um problema. Esse é um problema sério, porque é essa atitude de um intercessor, de uma intercessora, de julgar as pessoas. Porque nós, meu irmão, nós não temos condições de julgar ninguém. Male eu tenho condição de me julgar, né? Então, às vezes eu me julgo muito pecador. Às vezes eu me julgo muito bola fora, muito fora do caminho. E às vezes eu me julgo, acho que eu estou dando certo. Às vezes parece que eu estou no caminho certo. Mas quem deve me julgar e te julgar não é um homem, não é o nosso cérebro, não é a nossa base, a nossa experiência, a nossa vivência. Eu tenho que ser julgado por Deus, eu tenho que ser julgado pelo Filho. Eu tenho que ver o que o Filho fala de mim. O que o Filho fala de você. E o intercessor, ele precisa ter esse ouvido de não julgar. Porque quando o juiz ele emite uma condenação ou uma liberação, ele usa uma pessoa para que essa pessoa emita o alvará de soltura ou emita ali a ordem de prisão. Essa pessoa é o intercessor, mas ele não julga. O caso já vem julgado para ele. O que ele tem que fazer? Ele tem que emitir a ordem de prisão ou emitir o alvará de soltura. Ele tem que decretar a libertação ou ele precisa decretar a prisão. Mas ele precisa obedecer exatamente o que o juiz fala. Por isso a importância de compreender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a base pela qual nós seremos julgados. Nós seremos julgados pelo Filho, pelo Verbo, pela palavra. Então eu preciso me enquadrar na palavra de Deus, porque um dia eu serei julgado pela palavra. O dia do juízo final é o dia exatamente do julgamento final. Amém? Vamos ler outro texto aqui. Em Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 5. Diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, o cisco no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me primeiro tirar o cisco do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro, o cisco do olho do seu irmão. Então, o que está em jogo aqui é a questão do julgamento. O julgamento depende da visão ou do conhecimento que você tenha a respeito do assunto, ou do conhecimento, do critério que você utiliza para julgar uma pessoa, para julgar uma atitude, para julgar uma família, para julgar uma situação. Então, é um peso muito grande quando você precisa julgar pessoas, porque lidar com pessoas não é fácil lidar com a gente, irmão. Né? Às vezes você pode falar assim, olha, o irmão ali errou. E você pode emitir, né? A palavra de Deus diz, o salário do pecado é a morte. Então o que você está fazendo? Você está utilizando um critério. Mas você está esquecendo, eu estou esquecendo, que esse mesmo critério será utilizado para que o julgamento e a condenação venham sobre a minha vida.
Essa é a situação. Então eu preciso temer a palavra, porque a palavra, ela não me transformou num juiz, ela me transformou no Filho de Deus. Ela me transformou, a palavra me transformou em um intercessor, me transformou em alguém que ora, em alguém que jejua, em alguém que busca, não me transformou num juiz. Então o intercessor não é juiz. E isso é muito complicado, por quê? Porque na nossa cabeça humana, nós julgamos e condenamos os outros, principalmente aqui no Brasil. No Brasil, a gente ouve uma notícia e já emite um julgamento, a gente nem sabe se aquilo é verdade ou não. Nós não sabemos se aquilo que está sendo veiculado é verdade ou não. E o que nós fazemos? Nós acabamos emitindo palavras de condenação, palavras de julgamento. Nós não vimos, não sabemos, nós só ouvimos alguém falar algo e isso é um critério para nós válido. Basta que alguém acuse uma outra pessoa para a gente entrar na mesma acusação e apoiar a acusação. O intercessor não vem para apoiar uma acusação, não vem para emitir uma condenação. Eu lembro da história de Jesus que estava passando perto de Samaria e Samaria falou assim, não entre na nossa cidade. E os discípulos, né, eu acho que o João e o Tiago, algum desses discípulos do amor, né, o discípulo do amor, o apóstolo do amor, falou assim, Jesus, quer que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? O Senhor quer que a gente interceda agora, que a gente ore agora, e que desça fogo do céu como Sodoma e Gomorra, e porque eles estão te rejeitando, eles estão rejeitando a palavra, então que o fogo de Deus venha e consuma. E Jesus, que é a própria palavra, diz, olha, eu não vim para condenar, eu não vim para julgar, eu não vim para destruir, eu vim para resgatar o que se havia perdido. Então aí você vê nessa história entre Jesus e seus discípulos, uma coisa tremenda, é uma luta de intercessores com o próprio Senhor. É uma luta de entendimentos, de critérios. O critério que eles utilizaram para já tentar condenar uma cidade inteira à destruição é um critério humano. E o problema do critério humano, irmão, é exatamente esse. O critério humano é a trave dos nossos olhos. É a trave. Não é um cisco, é uma trave. Por isso Jesus está falando, tira essa trave. Você não pode julgar as pessoas. Eu vou te falar uma coisa interessante sobre o julgamento na intercessão. Você começa a interceder, irmão, e você começa a buscar Deus, começa a ler a palavra, e quando as situações vêm, os motivos de orações chegam, não tem como você não colocar um juízo de valor sobre essas situações. Não tem como você não pensar ou se revoltar, algumas vezes se revoltar, outras vezes se entristecer com as situações que vêm para a gente orar. Algumas vezes a gente nem quer orar porque acha que aquilo que está acontecendo com a pessoa é o que ela merecia, é o que ela deveria passar, quem mandou agora bem feito, é isso? Né? Então, nós estamos contaminados com a carne. E quando você começa a fazer esse processo, eu sei o que eu estou falando, você começa a fazer isso com os outros, vai ter uma hora que você vai fazer isso com você mesmo. Ou seja, do jeito que você está julgando os outros, você também vai se julgar, vai ter uma hora que você vai cometer o que o japonês faz, harakiri. Você vai pegar a espada, que é a palavra, e você vai se matar pela palavra. Você fala, eu pequei, não tem mais jeito, acabou para mim. Então, à medida que você está usando para julgar os outros, uma hora ou outra você será julgado pela mesma medida, irmão. Isso é muito importante a gente saber. E na hora de julgar uma situação, na hora de olhar para alguém e falar, puxa vida, mas esse camarada, ele não presta. Quando a gente fala assim, não presta, Jesus morreu por ele. Como que ele não presta?
Mas para mim ele não presta. Por quê? Porque ele cometeu uma aberração, porque ele cometeu uma abominação, então. Mas o que a palavra diz? O que o único que tem o poder de julgar diz? O que a palavra de Deus diz, irmão? Que o Filho de Deus não veio para condenar. Então é bom a gente se situar. Por quê? Porque em primeiro lugar nós precisamos tirar as traves dos nossos olhos. Nós temos que colocar esse norte. Antes de começar a orar pelos outros, tentar tirar o cisco dos olhos dos outros. Senhor, abre os olhos dele. Como que você pode pedir para Deus abrir os olhos de alguém se você mesmo é cego? É o que Jesus está falando. Você não tem a visão necessária para tirar o cisco do olho do irmão. Eu não tenho a visão necessária. Enquanto essa trave estiver no meu olho, eu vou continuar julgando, eu vou continuar condenando, eu vou continuar apontando cisco no olho dos outros com uma trave desse tamanho no meu olho. Então é muito importante, irmão, a gente como intercessor não julgar, não colocar juízo de valor, não trazer uma valorização ou uma depreciação de uma pessoa. Porque Jesus ele pegou uma adúltera e todo mundo já tinha julgado, condenado à morte, utilizando a palavra. E no final ele falou assim, olha, onde estão os teus acusadores? Ali é o próprio juiz que julgou o caso dela e falou, eu também não te condeno. Eu te absolvo dos seus pecados, eu te perdoo dos teus pecados. Amém? Então é isso que a palavra de Deus diz. Né? Então, cuidado, toma cuidado, irmão. Porque quando a gente acaba julgando uma pessoa, uma hora isso vai voltar para nós mesmos. Eu julguei alguém, isso vai voltar para mim. Então, vamos pensar, não vamos pensar no agora, né? Porque todos nós, situando, tá? Todos nós estamos condenados à morte eterna. Todos, nós estamos irremediavelmente perdidos. Todos, sem exceção, irmão. A humanidade toda, todos pecaram. Todo mundo pecou. Eu pequei, você pecou, todos pecaram, estão todos condenados. Então, quando Jesus vem, ele encontra esse quadro. Todo mundo já está condenado. Ele não encontra um quadro de pessoas que não estão condenadas, pessoas justas. Ele encontra um quadro generalizado, 100% da humanidade, condenada à morte eterna. E aí ele fala, aquele que não crê já está condenado. Está em João, capítulo 3, versículo 17. Aquele que não crê já está condenado. Se a pessoa não crê, ela já está condenada. Não precisa condenar uma pessoa que já está condenada. É como se você entrasse numa prisão, entrasse na cela de um cidadão e desse voz de prisão para uma pessoa que já está dentro da cela. Não existe isso, irmão. O cara já está preso, já está condenado. Você não vai condenar alguém que já está condenado. Então, para de julgar as pessoas, porque você não é juiz dessas pessoas. Por isso que o Filho veio. O Filho veio e falou assim, todo mundo está condenado, mas se aquele que crê, será salvo. Aquele que crê, será salvo. Quem crer, será salvo. Então, qual que é o motivo da intercessão com esse quadro? As pessoas estão indo para o inferno, Todas as pessoas estão indo para o inferno. O que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Senhor, salva. Traz arrependimento. Traz quebrantamento. Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E não julgar as pessoas, porque elas já estão julgadas. Elas já estão condenadas. Amém? Eu quero ler outro texto aqui também, que está em Mateus 12, 35. Mateus 12, 35 diz assim, o homem bom, do tesouro bom, tira coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira as coisas más. Digo-vos, Jesus está falando, digo-vos, de toda palavra frívola,
que proferirem os homens. Toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Quando que essas pessoas vão dar conta da palavra que elas liberaram? No dia do juízo. Não é agora. Amém? Não é agora. No dia do juízo vão dar conta de cada palavra frívola. O que é uma palavra frívola, pastor? Palavra frívola significa palavra que não gera edificação, que não gera frutos. É uma palavra morta. Toda palavra morta que produz morte. Então você imagina um intercessor liberando palavras sobre pessoas, palavras de morte, palavras de condenação, palavras de culpa. Toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Deus vai pedir conta das palavras. E ele fala, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, meu querido intercessor, meu querido irmão, eu sei que é uma palavra meio pesada, mas é melhor uma palavra pesada agora e uma palavra leve no dia do juízo. É melhor a gente ouvir isso agora e começar a falar, Senhor, olha, realmente as minhas palavras como intercessor têm sido frívolas, têm sido de condenação, têm sido de julgamento. Eu tenho julgado as pessoas que já estavam julgadas. Eu tenho julgado e condenado quem já estava condenado. A pessoa de repente estava vindo na igreja, estava num processo contigo, Senhor. E por causa de um erro, eu peguei e lancei palavras frívolas, palavras de julgamento, palavras de condenação. Então eu vou dar conta das minhas palavras frívolas, eu vou dar conta das minhas palavras boas. E no dia do juízo, eu serei julgado por aquilo que eu falei. E Deus vai separar dois tipos de sentença. Tem duas sentenças preparadas. Pelas tuas palavras, você será condenado. E pelas tuas palavras, você será justificado. Então, meu querido, nós temos que tomar cuidado. Porque ainda que você libere, ainda que eu libere palavras frívolas, hoje, eu vou dar conta no dia do juízo. Elas estão registradas para que Deus peça contas. Por quê? Porque a palavra de um intercessor tem autoridade. A palavra de intercessor tem poder. E se o intercessor envia uma palavra de morte, um espírito de morte é liberado sobre a pessoa. Se ele envia uma palavra de condenação, um espírito de condenação, de acusação é liberado sobre a pessoa. Cada vez que nós liberamos uma palavra, quem está liberando a palavra? O Filho de Deus, um profeta, um intercessor. E ele está fazendo o quê? Destruindo com a palavra, amaldiçoando com a palavra. Os demônios, eles se apropriam da sua e da minha palavra e vão executar a palavra. Puxa, bem que podia morrer, bem que podia ficar doente para aprender, vai passar pelo peso, vai passar pelo deserto e vai passar pela prova. A gente lança essas palavras, meu irmão. Nós não somos chamados para fazer isso. Isso não é intercessão. Isso aí o diabo já faz. Eu não preciso fazer isso. O diabo não precisa de ajuda. Então, Deus vai nos julgar no dia do juízo. Vai julgar todo mundo. Amém? Deus é bom, irmão. Então, quando nós julgamos, quando o intercessor julga, ele está causando mal a si mesmo. Se eu estou julgando alguém, eu estou causando mal a mim mesmo. Por isso, Deus não nos chamou para julgarmos. Não existe esse chamado, não existe esse ministério na igreja. Deus me chamou para julgar os pastores, Deus me chamou para julgar os apóstolos, Deus me chamou para julgar a igreja na nação, Deus me chamou para julgar.
Não, irmão, senão ele está indo contra a sua própria palavra. Não julgueis. Por quê? Porque só o filho pode julgar. O pai entregou ao filho todo o juízo. O que eu posso fazer é pegar aquilo que o filho está falando, com uma revelação específica, e liberar a palavra que saiu da boca de Deus. Então eu sou apenas o portador. Você é apenas o portador da voz de Deus. Nós somos apenas o merinho, aquele que auxilia o juiz, aquele que auxilia o advogado de defesa, aquele que faz a petição, mas a petição já vem pronta, aquele que emite uma palavra, mas a palavra já vem pronta. A palavra não sai da mente humana. Deus não vai colocar na mente humana o julgamento dos seus irmãos. Não vai. Deus não vai entregar você e eu nas mãos de um homem, de uma mulher. Então todo o juízo foi entregue para o Filho, irmão. É o Senhor quem nos julga. Paulo estava sendo julgado pelas igrejas. Paulo foi lá, evangelizou, abriu igrejas. E aí no meio daquele sucesso todo, algumas pessoas entraram, começaram a causar algumas situações dentro das igrejas e começaram a julgar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que foi aquele que começou a igreja, que foi direcionado por Deus, que ensinou, levantou lideranças, levantou pastores, fez discipulado, o apóstolo Paulo. E tem uma hora que o apóstolo Paulo se enche e fala assim, pouco se me dá, eu não estou nem aí, ele fala exatamente isso, eu não estou nem aí de ser julgado por algum tribunal humano, quem me julga é o Senhor. Então, meu irmão, assim como Paulo, né, eu quero dizer para você, quem te julga é o Senhor. Quem me julga é o Senhor. Porque se eu precisasse do teu julgamento e você precisasse do meu, a gente não seria servo do Senhor. A gente seria servo um do outro. A gente não ia obedecer o Senhor. Eu ia tentar me enquadrar no teu critério e você vai se enquadrar no meu. Aí não funciona, irmão. Porque só existe um critério de julgamento. E esse critério está na cabeça de Deus, não está na minha cabeça. O que eu posso fazer como intercessor? Eu posso só decretar o que Deus mandou eu decretar. Eu não posso decretar algo da minha cabeça. Eu não posso falar algo da minha própria experiência, do meu conhecimento vasto da Bíblia. Eu não posso fazer isso, irmão. Porque Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu propósito, Deus tem os seus caminhos, Deus sabe o que vai acontecer amanhã, eu não sei. O Senhor sabe o passado, o presente e o futuro. Ele pesa motivações do coração. O intercessor não está vendo a motivação do coração. O intercessor não está vendo tudo que Deus está vendo. Então, nós temos que pedir, Senhor, misericórdia. Porque do jeito que eu estou olhando para o meu irmão, eu também posso me condenar. Então, toma cuidado, irmão. E eu quero ler um outro texto que está em Romanos, capítulo 2. Amém? Nós já estamos terminando. Então, essa questão do julgamento, você percebe que a sociedade hoje em dia está assim, irmão. Você vê a rede social e as pessoas querem ser julgadas de uma maneira boa. Por quem? Por outras pessoas. Eu quero ser bem visto pelas pessoas. Eu quero ser seguido nas redes sociais por milhões de pessoas. Eu quero ter E aí eu começo a me descaracterizar. Por quê? Porque eu estou querendo que as pessoas me julguem como algo que eu não sou. E a sociedade toda se move assim. As eleições estão aí, os candidatos são anjos, santos. Você vai ver isso, o candidato vai lá, né? Tem gente que abraça os mendigos agora. Por quê? Porque está contando com o julgamento do povo. Olha como esse cara é bom. E o povo, nós julgamos por aquilo que nós estamos vendo. Nós não julgamos da maneira correta, nós julgamos pela aparência, e é por isso que nós votamos errado, por isso que nós aceitamos as coisas que acontecem, porque nós estamos vendo aparência, irmão. Só tem um que sonda os corações,
Só tem um que pesa os motivos. Só tem um que conhece o profundo e o escondido dos homens. E somente um pode julgar um homem, uma mulher, uma família, uma nação. E o nome dele é Jesus. Só ele pode julgar. Amém? Glória a Deus. Romanos 2:1 diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem. Homem no sentido genérico, amém? Homem e mulher. Portanto, você é indesculpável. A Bíblia está falando. Você é indesculpável. Você não pode ser desculpado. Olha o que a Bíblia está falando, irmão. E a palavra de Deus veio para nos perdoar. E aí a única vez que eu vejo essa palavra indesculpável é nesse contexto. Portanto, tu és indesculpável, homem, quando julgas. Meu Deus, quando eu julgo, eu sou indesculpável. Ou seja, eu não posso ser perdoado. Por isso, né? Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja. Né? Eu sou indesculpável, né? Se eu pedir desculpas para Deus, se eu pedir perdão para Deus, mas eu estou cometendo julgamento das pessoas, se eu estou julgando as pessoas, você não vai ter a desculpa. Desculpa aí, Deus, eu julguei. Não. Como você julgou, você é indesculpável. Olha isso, o temor, irmão, que a gente tem que ter, o temor que o intercessor deve ter quando ele começa a julgar as pessoas, né? Porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas. Eu li esse texto a primeira vez, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu estou julgando uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que é um pedófilo, por exemplo. Falou, o cara é pedófilo. Como que eu posso me condenar pela pedofilia dele? Não, você está te condenando por causa do julgamento. Naquilo que você julga o outro, a ti mesmo você se condena. Julgamento faz mal, irmão. O julgamento me leva direto para a condenação. Eu não posso aceitar, né, direto a condenação. Indesculpável. Não dá para eu pedir desculpa ao juiz. Desculpa, quebra essa, né? Dá um jeitinho. Não dá. Por quê? Porque o que você fez é o que eu vou fazer com você, não tem jeito. Tudo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Então eu não posso sair julgando os pastores, eu não posso sair julgando igrejas, eu não posso sair julgando políticos, eu não posso julgar. Porque naquilo que eu julgo, quem quer que seja, eu me torno indesculpável. E mais, no que eu julgo os outros, eu acabo me condenando. Então, meu irmão, sai dessa vala. Eu sei que a gente tem uma cultura, nós temos uma cultura de julgamento. A opinião popular está aí. O que a opinião popular faz? Ela julga. Vou te falar uma coisa sobre a opinião popular, irmão. A opinião popular estava gritando, crucifica Jesus, solta Barrabás. Olha o nosso julgamento, opinião popular. A opinião popular é essa. A opinião do povão é essa. Ela é manipulada. Manipulada, irmão. Então, mandaram soltar o ladrão. Mandaram soltar aquele que rouba. E mandaram matar aquele que liberta. Aquele que prospera. Aquele que livra do ladrão. Isso é opinião popular. Isso é a opinião dos homens. Isso é o julgamento dos homens. Por isso nós precisamos compreender esse texto. Compreender, irmãos, que Deus não te chamou para ser condenado. Deus te chamou para ser salvo, para ser absolvido. Amém? Então, toma cuidado com isso, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, o que você está condenando é aquilo que você está praticando. Você já viu gente que... eu vou dar um exemplo, tá? O estado do Rio de Janeiro tem um governador, foi afastado agora. E está
né, pelo que estão falando, vai ser preso por corrupção. É o quinto governador. Quinto. 1, 2, 3, 4, 5 governadores. 5 governadores que foram presos. Na sequência, irmão. Esses 5 governadores, eles foram eleitos, foram julgados pelos homens como dignos. E os 5 estão sendo presos. Será que nós vamos ter um 6º governador preso? Até alguém tem que quebrar o ciclo de condenação sobre a cadeira do governador. Quem sentar lá está condenado, irmão. Por quê? Porque todo mundo libera palavras de condenação, de morte, não vale nada, é ladrão, é ladrão, é ladrão. O cara senta lá, todo mundo chama ele de ladrão, não importa quem seja. Pode ser você, pode ser eu. Então, precisa ter o que ali? Intercessor para julgar? Não. 5 já foram julgados, 5 já foram condenados. Precisa ter um intercessor para absolver, para perdoar, para limpar. E os demônios que estão usando essa cadeira tem que sair de lá. Mas só depois que alguém emitir a palavra correta. Só depois que alguém emitir a palavra certa. Que não veio para condenar, mas veio para resgatar, veio para libertar. Então, por que está acontecendo isso? Porque nós condenamos. Nós condenamos, irmão. Eu condenei. Nós produzimos os ladrões. Solta Barrabás. Solta Barrabás. Crucifica Jesus. Então, isso é julgamento. Amém? Que mais? Bem sabemos, olha só o que diz Romanos 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Paulo está falando assim, olha, nós já sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Então, vamos analisar isso. Peraí, o juízo de Deus, o juízo é de quem? É de Deus. O juízo é de Deus, meu irmão. Não é meu. O juízo de Deus é segundo o quê? Segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Então Deus, ele vai julgar segundo a verdade. Ele não julga que nem eu julgo. O meu julgamento é falho. Meu julgamento é segundo a mentira, é segundo a enganação, é segundo os olhos que enxergam só o mundo visível. Eu não tenho condições de julgar, irmão. E nem quero. Você imagina o peso de julgar? O peso que uma pessoa tem que levar nas suas costas porque está julgando. Uma pessoa que é juiz, vem uma pessoa de 14 anos e o futuro dela está na tua palavra, está na tua sentença. Imagina fazer isso todo dia. Você tem que julgar cada um daqueles casos que são difíceis. Tem a intenção de matar, tem aquilo dolo, a culpa, tem a lei, tem um advogado gritando, outro gritando, e você tem que dar a condenação. Como é que você vai ser justo? Como que eu consigo ser justo, irmão? Não conseguimos ser justos. Nossa mente não tem justiça. A justiça é de Deus. O juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Irmão, olha isso. O que Paulo está falando. Nós não podemos ignorar que o juízo não nos pertence. Não podemos ignorar que Deus, pela sua bondade, pela sua tolerância, pela sua longanimidade, Deus conduz as pessoas ao arrependimento. Quem conduz as pessoas ao arrependimento é Deus.
É um Deus. Por que ele faz isso? Ele faz isso por causa da sua bondade, da sua tolerância, irmão. Você que é intolerante, eu que sou intolerante, a nossa intolerância mata as pessoas. Mas a tolerância de Deus leva as pessoas ao arrependimento, me leva ao arrependimento. Deus é tolerante comigo. Deus é tolerante contigo, irmão. E é Deus que julga, Deus que pode lançar a pessoa no inferno ou pode levar a pessoa para o céu. Esse Deus, ele é bondoso, tolerante e longânimo. Por quê? Porque ele tem um longo ânimo. Quantas vezes a gente mesmo falou, puxa vida, eu não quero saber, estou fora, amaldiçoamos, liberamos palavras, não vou mais em igreja nenhuma, não vou ler Bíblia, isso aí não funciona, porque você estava afetado emocionalmente. Você imagina, irmão, se Deus fosse nos julgar naquela hora, segundo os nossos critérios, ele teria nos matado na mesma hora que nós falamos essas coisas. Teria nos matado. Por quê? Pelas tuas palavras serás condenado. Então, o que Deus faz? Deus olha para nós e ele mesmo, primeiro texto, o Pai não julga ninguém, mas concedeu ao Filho todo o juízo. Quando o Pai nos olha e fala assim, eu não vou julgar, eu vou tolerar. Eu vou ser bondoso com você. Eu vou ter longo ânimo. Calma, filho, isso vai passar. Porque se nós dependêssemos dos nossos critérios, estaríamos todos condenados na mesma hora. E isso é importante, irmão. Quem conduz as pessoas ao arrependimento, quem é? É Deus. Quem me conduz ao arrependimento? É Deus. Arrependimento não é algo produzido no coração humano. Arrependimento não é algo que eu possa forçar uma pessoa a ter. Eu não posso obrigar uma pessoa a ter arrependimento, irmão. Porque se eu obrigar uma pessoa a ter arrependimento, ela não vai se arrepender. Não existe isso. O arrependimento é um processo de revelação do Pai. É um processo da revelação do Espírito. É quando o Espírito se revela a sua santidade, as pessoas elas são convencidas do seu pecado, convencidas, eu sou convencido do meu pecado. É isso que o Espírito Santo faz. Ele não vem xingando, condenando, trazendo peso sobre a minha vida, porque eu já estou condenado. Não precisa fazer isso. O Espírito Santo me conduz ao arrependimento. Então ele vai me conduzindo de um jeito especial, pessoal e íntimo. Não é algo que alguém possa manipular, irmão. O máximo que eu posso fazer é ensinar uma palavra, é ministrar uma palavra. É o máximo que eu posso fazer. Agora, brotar o arrependimento no coração de alguém é obra do Espírito de Deus. Então nós não temos condições de fazer isso. O intercessor não ora, Senhor, quebra o peão para ele se arrepender. Não, Senhor, o que eu devo orar? Perdoa porque eles não sabem o que fazem. É o tempo que o Senhor vai conduzir ele ao arrependimento? Não sei. Você sabe se essa pessoa que pecou, esse pecado vai servir para que ela se arrependa de fato e de verdade? Você não sabe. Você não sabe se aquele pecado, depois desse pecado, a pessoa vai se converter de verdade. Que até aquele momento ela não era convertida. E aquele chacoalhão, Deus vai usar aquele chacoalhão. Você não sabe, eu não sei, irmão. Então, para de julgar. Para terminar. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então, o que Deus está nos falando, segundo a tua dureza, irmão. E o que a gente mais vê por aí, é corações endurecidos, julgando as pessoas. Corações endurecidos que pegam a Bíblia para apedrejar. As pessoas pegam a Bíblia com o coração endurecido.
prontas para atacar, prontas para matar, prontas para condenar. O intercessor, irmão, ele não foi chamado para fazer isso. Ele não foi chamado para acusar ninguém. Ele não foi chamado para condenar ninguém. Deus não tem prazer na morte de ninguém. A Bíblia diz acho que é Timóteo, 2 Timóteo, que Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é matar ninguém. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Se uma pessoa morrer porque você e eu oramos, isso não vai aplacar a nossa ira, irmão. Não vai. Senhor, que ele morra. Que ela morra. Por quê? Porque a tua palavra diz isso. Irmão. Pronto, final. A pessoa morreu, e agora? A pessoa morreu. A pessoa morreu, a pessoa caiu, a pessoa saiu da igreja. Ela está indo para o inferno. Tá bom para você? Você está feliz? No teu sistema de justiça, está feliz? Então, esse julgamento que você usou com essa pessoa está acumulado para ti mesmo no dia do juízo. Você acumula ira para você. Essa ira humana que não opera a justiça de Deus, ela está sendo acumulada em algum lugar e essa ira vai voltar para nós mesmos, irmãos. Então, eu sei que é palavra para intercessor, irmão. Intercessor é mais maduro, consegue aguentar, né? Já passou da fase do leite. Então, cuidado quando você estiver julgando, cuidado quando você estiver orando, cuidado com as suas palavras. Meu irmão, peça para Deus colocar temor, quebrantamento. Amém? Eu coloquei aqui 4 frases importantes para que a gente possa lembrar, né, na hora de interceder. A intercessão não nos torna melhores do que os outros. De maneira nenhuma. A intercessão não nos torna melhores do que ninguém, irmão. O intercessor é alguém que está orando por outra pessoa igual a ele. Por quê? Porque quando Deus julga sem fazer acepção de pessoas. O intercessor pode orar pelo presidente, pode orar pelos apóstolos, pelos pastores, mas ele está orando pelos homens. Ele não é melhor do que qualquer uma dessas pessoas. Intercessor não torna ninguém melhor do que ninguém. Grava bem isso, irmão. Porque quando a gente tem isso na mente, que nós não somos melhores do que ninguém, quando nós dobrarmos o joelho, quando nós começarmos a orar para uma pessoa, a gente vai entender o seguinte: olha, assim como ele pecou, eu posso pecar. Assim como ele caiu, eu também caí. Senhor, eu estou orando por ele como se eu estivesse orando por mim. Aí você não vai acumular ira, você vai acumular misericórdia para a tua vida, irmão. Você vai se colocar no lugar do outro. Ele errou, por quê? Porque ele é igual eu. Agora, não adianta você orar assim, ele errou porque ele é pior do que eu. Não existe isso, irmão. Cuidado, porque no dia do juízo, nós vamos assistir muita gente, e eu peço misericórdia de Deus sobre a minha vida. Até arrepia de falar isso. Nós vamos ver muita gente com ira acumulada para o dia do juízo. Pelo amor de Deus. Tenha misericórdia, Senhor. Outra frase importante: a autoridade profética não nos transforma em juízes. A autoridade profética não transforma uma pessoa em juiz. Você é profeta, você não é juiz. Sabe o que quer dizer profeta? Não quer dizer juiz, quer dizer portador da palavra, porta-voz ou vidente. Tem algumas definições, nenhuma delas é juiz. O profeta é aquele que vê e aquele que ouve e aquele que fala aquilo que vê e ouve. É simples assim. O juiz não. O juiz precisa elaborar uma sentença. O profeta não é juiz. Amém? O conhecimento não serve para estabelecer condenação, mas sim a libertação.
Então, todo conhecimento que você tenha, todo conhecimento que eu tenha, não serve para condenar. Por quê? A Bíblia fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos condenará? Não. Quando você conhece a verdade, irmão, você é liberto. Então não use essa verdade, que é para libertar, para condenar as pessoas. A verdade serve para libertação e não para o aprisionamento e não para a condenação de quem quer que seja. E último, a revelação que recebemos. A revelação, o que é a revelação? A visão, né? A revelação da palavra, a revelação do que vai acontecer, o sonho profético. Aquilo que nós recebemos deve nos quebrantar e não nos orgulhar. A revelação não deve ser motivo de orgulho, de soberba, irmão. A revelação tem que ser motivo de quebrantamento. Ora, até o apóstolo Paulo, ele falou: por causa da excelência das revelações, me foi dado um espinho na carne, para que eu não ficasse soberbo. A revelação, ela serve para nos humilhar, nos quebrantar, irmão. Por quê? Porque a revelação é o tesouro. E nós somos apenas barro. É um tesouro em vaso de barro. Quando que nós deixaremos de ser barro? Quando nós formos arrebatados, quando nós partimos dessa para casa, quando a gente for para a glória, irmão. Nosso corpo será transformado. Amém? Mas nós continuamos sendo barro. Tem um tesouro dentro de você. Mas você é barro. Amém ou não amém? Então, grava essa palavra, irmão. Se você está julgando alguém da tua casa, julgando teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe, teus primos, irmão, todo mundo, irmão, da tua casa, começa pela a dimensão familiar em primeiro lugar. Né? Porque a gente julga dentro de casa. Né? Né? Imagina, aquela senhora idosa, né? Já viu 50 anos vivendo com aquele mesmo homem, que cidadão lá, que está lá jogado no sofá, domingão, jogado lá, suando, roncando. Já falei, aquilo ali, ó, aquilo ali, não vale nada. Nós somos assim. Então, primeira dimensão da condenação e do julgamento é dentro da nossa casa. É com a nossa família. Por quê? A gente conhece a história. E a gente pensa que esse conhecimento nos dá autoridade para julgar. Não julga, irmão. Não julga o teu pai. Não julga a tua mãe. Não condena ninguém da tua casa. Porque se você condenar as pessoas da tua casa, quando você for orar na igreja, você vai estar cheio de condenação. Você vai condenar as pessoas da igreja. Porque é assim que você faz na sua casa. Então para de julgar. Erraram dentro da sua casa? Exercita a misericórdia, não a ira. Exercita o perdão. Saiba que você é igual à pessoa que está ali errando. Você é sujeito à mesma paixão que ele, à mesma tentação que ele, que ela. Então, grava bem o que eu estou falando. Amém? Que Deus te abençoe. Amém? Que Deus nos livre dessa tendência, dessa cultura, né? Dessa influência da opinião pública, dessa influência que a gente recebeu dentro de casa, de julgar as pessoas, de condenar as pessoas. Né? Às vezes você fala mal, você deixa de falar com o teu irmão, não fala com o teu irmão faz 2, 3, 4, 5 anos. Falando com uma pessoa que esses dias, ela falou, olha, 2 anos sem se falar, 5 anos sem se falar. Para com isso, irmão. Para com isso. Então, se quebranta, faz o caminho de volta. Né? Senhor, como que eu faço? Toda a ira que saiu de mim, está acumulada para mim mesmo. Como que eu faço? A Bíblia fala assim, volta onde você caiu. Se você condenou alguém, irmão, volta nessa pessoa, pede perdão. Pede para essa pessoa orar por você. Você vai ser liberto. A ira vai sair. Pede para essa pessoa te abençoar. Pede para alguém.
Pede para o pastor, você julgou o pastor? Vai lá, pede para ele orar por você. Pede perdão. Você vai ver que a ira que está lá em cima, o intercessor agora é o pastor. Você tem que se acertar com ele lá. Para que você não seja prejudicado no dia do juízo final. Amém, meu querido? Vamos orar. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. É uma palavra poderosa, Pai. Mas mesmo que essa palavra seja forte, seja pesada, nós sentimos o teu amor pela nossa vida. Eu quero pedir perdão. Perdoa, Pai, cada vez que eu julguei, que eu condenei pessoas, sendo que elas não são piores do que eu não sou melhor do que elas. Peço perdão, Pai, porque eu fiz o contrário do que o Senhor manda fazer. Eu condenei a morte, eu enviei palavras de ira por causa da dureza do meu coração. O meu coração impenitente, o meu coração que se transformou em juiz. Perdoa, Pai. Lava a minha vida agora com o sangue do Cordeiro, purifica os meus pecados, me dá oportunidade, Senhor, de tirar essa ira do mundo espiritual que está acumulada, Senhor. Eu entendo hoje que o julgamento não pertence a mim, mas pertence ao Senhor. Então, Pai, me ajuda a interceder da maneira correta, com a revelação correta e com o propósito correto. Eu quero ser achado fiel diante do Senhor, Pai. Quero ser achado fiel como portador das palavras, das profecias, mas eu quero ser achado fiel, Pai. Então produz essa fidelidade na minha vida. Concede, Senhor, temor no meu coração e no coração de cada um daqueles que está me ouvindo, Pai, porque todos somos iguais. Nos ajuda, Pai, e faz com que nós sejamos maduros para não julgarmos mais as pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Semana que vem a gente volta com outra palavra sobre intercessão e que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Amém? Deus abençoe, até semana que vem.